Resolução M1. Toda raiz pode ser transformada em uma potência. Quem está dentro da raiz fica em cima, quem está fora fica embaixo. Uma potência fracionária. Podemos simplificá-la por 2. Então temos 2 elevado a 2/3. Feito esse processo, o valor retorna a ser uma raiz, obedecendo quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Então, temos aqui uma raiz quadrada de 2/3, letra C. Raiz de 169, 13. Raiz de 144, 12. 13 menos 12, 1. Alternativa C. Raiz cúbica de menos 64. Existe raiz de número negativo desde que o índice seja ímpar. Para qualquer raiz, podemos utilizar a fatoração por valores primos. É o que iremos fazer aqui na divisão sequencial dos valores por termos primos. Até o final chegarmos em 1. A regra é, como a raiz tem um índice 3, ou seja, uma raiz cúbica, sairá da raiz aqueles que formarem aqui um conjunto de 3 unidades. Então, formou-se um conjunto de 3 unidades, saiu o número 2 da raiz. Temos um outro conjunto de 3 números, saiu 2 da raiz. Os números que saírem da raiz serão multiplicados. Então, a raiz cúbica de menos 64, 2 vezes 2, 4. Então, será 4, mas obedecendo o sinal negativo. Como podemos conferir isso? O menos 4 vezes ele mesmo 3 vezes. Percebemos que temos 16. 16 vezes menos 4, menos 64. Relembrando a regra da raiz, qual o número que ele mesmo multiplicado 3 vezes resulta em menos 64? A resposta é menos 4, alternativa B. Ao multiplicarmos raízes iguais quadradas, ou seja, raízes de mesmo índice, o resultado vai ser 5 direto. Como podemos transformar qualquer raiz em potência, iremos demonstrar aqui o porquê duas raízes iguais multiplicadas é apenas um número saindo da raiz. Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. A mesma coisa acontece com a própria raiz, uma vez que elas são iguais. Preserva a base, somam-se os expoentes. Meio mais meio, 1. Então aqui está um pouquinho da teoria, o porquê duas raízes iguais sendo multiplicadas, o resultado é apenas o valor. Então, resposta, alternativa D, 5. Racionalização com o denominador possuindo uma raiz quadrada. Multiplicamos em cima e embaixo pela raiz do de baixo. Teremos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raízes iguais sendo multiplicadas, apenas 3. Alternativa C. Temos aqui um exemplo de raízes que não são quadrados perfeitos. Uma raiz de quadrado perfeito, por exemplo, raiz de 4. Temos um resultado automático aqui, o 2. Raiz de 16, 4 também. Exemplos de quadrados perfeitos. 50 e 18 não são quadrados perfeitos, ou seja, não existe um número natural que multiplicado por ele mesmo resulte ou em 50 ou 18. Iremos lançar mão aqui da nossa fatoração, iremos fatorar os 50. Formou um par, a regra para o índice 2. Formou um par, saiu da raiz o 5. O 2 não formou par,
ficou preso lá dentro da raiz. Então, saiu 5, ficou preso lá, raiz de 2. Somado, repetiremos o processo com 18, que por 2 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3, 1. Formou-se o par de 3, saiu 3 da raiz, ficou preso 2. Então, é o 3 que saiu da raiz, ficou preso 2 dentro dessa raiz. A soma desses dois valores, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 8 raiz de 2. Alternativa D. Temos também aqui um exercício que não possui quadrados perfeitos. No caso, raiz de 8 e raiz de 18. O processo é a fatoração por números primos. Formou-se um par, saiu da raiz o 2. Ficou preso o 2 dentro da raiz também, pois ele não formou um par. Regra esta para o índice 2. 18, da mesma forma, simplificamos por fatores primos. Saiu 3 da raiz, ficou preso o 2 dentro. Iremos copiar aqui o menos 3 raiz de 2, mais, quem saiu da raiz foi o 3, ficou preso o raiz de 2. Menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, esses valores se anulam. Ficamos apenas com 2 raiz de 2. Resposta, letra A. Temos aqui uma multiplicação de raízes de índices diferentes. Podemos transformar a raiz em uma potência. Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Faremos isso para as duas raízes. Na potenciação, mantém-se a base, somam-se os expoentes. Para a soma de duas frações, MMC 2 vezes 3, 6 como MMC. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. O mesmo processo na próxima fração, 6 por 3, 2 vezes 1, 2. 3 elevado a 5 dividido por 6, um expoente fracionário. Retornaremos essa potência para a raiz. Quem está dentro está por cima. Quem está fora está por baixo. Raiz sexta de 3 elevado a quinta. Resposta, alternativa B. Aqui temos uma das propriedades da radiciação. Uma raiz dentro de outra raiz. Conservamos a raiz e aquilo que está no interior dela e multiplicaremos os índices. 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 64. Fatoramos o 64 por termos primos. Formou-se um conjunto de 6 elementos para sair da raiz. Então, temos aqui 6 elementos. Quem saiu da raiz foi o 2. Então, a resposta desse exercício é apenas o 2, alternativa A. Uma outra maneira de fazermos esse exercício seria tentar resolver internamente a raiz e ficar esperando a raiz quadrada. No caso, uma raiz terça de 64, já que fatoramos o 64, nós poderemos aqui, juntar um conjunto de 3 elementos, sair o 2 da raiz. Outro conjunto de 3 elementos, sair o 2 também. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 seria a alternativa A, 2 também. Exercício 9. Racionalização de denominador de raiz quadrada. Multiplicamos em cima e embaixo pela raiz do de baixo. Ficaremos assim, 3 raiz de 3 dividido por 3. Simplificamos o 3, apenas raiz de 3. A resposta do exercício 10, alternativa A.